Não costuma pensar em uma situação prévia. A intenção do pai ou da mãe que os filhos sigam o mesmo caminho. O acordo de sócio, qual que é o peso dele? Procurar obter a anuência de todos, inclusive dos herdeiros. Daí, dependendo do porte da empresa, do tamanho da empresa, talvez fique inviável para o outro sócio que ficou vivo comprar as cotas, né? Se for feito cláusulas inseridas, enfim, no contrato social, ele é um documento público. Qual que é a diferença da parcial, da universal e da total? O acordo de sócio ele pode ser feito a qualquer momento. Ô, doutor, e o que são os pactos antinupciais? Nós temos, por exemplo, a implementação de uma holding familiar, onde a gente pode estabelecer algumas regras de sucessão. Em uma empresa onde o casal é sócio. É sempre importante ter em mente que o cônjuge e o companheiro ele acumula duas funções. Olá, estamos aqui com mais um Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Você que tem alguma situação de direito de família na sua empresa, que teve algum problema de divórcio, problema de falecimento, de sucessão, a gente sabe que a maioria das empresas são estruturadas de maneira familiar. E a gente está aqui hoje com o Dr. Jorge para conversar um pouco melhor do impacto do direito de família na sua empresa. Doutor, muito obrigado por estar participando aqui conosco. Se tu pudesse se apresentar, explicar um pouco a tua experiência. Olá, Aurino. Olá, Ramon, Andrei. É um grande prazer estar com vocês aqui no Papo de Mini. Meu nome é Jorge Teles Vargas, eu sou advogado fazem 5 anos, sou especialista em Direito de Família e Sucessões, estou finalizando meu mestrado em Direito, sou sócio do Araújo Heinrich Teles Advogados. Atualmente eu também participo de uma iniciativa muito bacana da OAB, que é um programa de mentorias, onde eu oriento jovens advogados nesse período inicial da advocacia e venho atuando de forma recorrente nas mais variadas demandas dentro do direito de família e sucessões. Perfeito. Obrigado, doutor, por estar participando aqui conosco. Esse episódio é um episódio com oferecimento dos nossos patrocinadores Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. De fato, a Marquespan é uma empresa referência na área e um pão saboroso, delicioso e concordo que é sagrado, principalmente para mim. E The Mídias, uma empresa que é referência na gestão de tráfego e para eles, venda não é sorte, é métrica. Com isso, a gente dá início aqui então a essa conversa sobre os temas que foram elencados para a gente poder discorrer sobre os assuntos aqui. Eu vou começar com as dúvidas, uma das dúvidas que mais aparece lá no escritório, porque a maioria das pessoas, quando ocorre algum problema da natureza que a gente vai tratar aqui hoje, elas procuram medidas para remediar situações, ou seja, depois de ter acontecido. Não costuma pensar em uma situação prévia, né? E o que mais acontece lá no escritório, nesse tipo de situação, é o seguinte: apareceu um problema lá familiar e, eventualmente, faleceu o proprietário da empresa. E esse proprietário deixou não só os imóveis, mas empresas também para os filhos. Como é que hoje o direito de família atua nesse aspecto? Quais são os direitos das pessoas? Como é que se faz para blindar as estratégias que são utilizadas perante o direito de família para evitar qualquer problema nessa sucessão? Primeiramente, eu acho que é importante a gente ter em mente que é sempre muito ideal, digamos assim, que as partes se antecipem a certas espécies de situação. Perfeito. É sempre muito menos custoso, sob todos os aspectos, você prevenir do que remediar. E quando eu digo sobre todos os aspectos, eu incluo o aspecto financeiro e também o aspecto psicológico. Uhum. Porque, inevitavelmente, a pessoa que está enfrentando uma situação decorrente de um falecimento em relação a uma sucessão patrimonial ou em virtude de um divórcio, de uma dissolução de união estável, ela inegavelmente irá ser afetada não só sob o aspecto econômico, mas sob o aspecto da sua capacidade anímica, da sua capacidade psicológica naquele período ali de transição. Então é muito importante que as partes tenham consciência disso e que sempre procurem uma assessoria jurídica, contábil e em qualquer área que seja necessária para que consigam não só resolver o problema quando ele já existe, quando ele já está instaurado, mas também preveni-lo e aí mitigar riscos, danos e etc. Exato. É por isso que tem a questão também de uma influência muito grande do acordo de cotista, uma influência muito grande dos regimes de comunhão existente entre os cônjuges, o eventual testamento, enfim, esse tipo de instrumento que são utilizados para prevenir esse tipo de situação, eles acabam tendo um impacto muito grande quando acontece de fato o problema, né? Que é quando acontece a situação de fato lá dentro da empresa. Uma coisa que me chama a atenção é, por exemplo, para a gente não deixar morrer a empresa, né? A gente não deixar morrer a empresa. Então, tem uma sociedade, 2 pessoas, 50% para cada uma. Eles se complementam, né? Então, cada um cuida de uma área da empresa, a empresa está funcionando super bem. E um deles, vamos criar um cenário que ele venha a falecer. E os filhos, que nunca quiseram nada com nada, ou a esposa, enfim, eles
tem que assumir a empresa, né? Tem alguma coisa que esse outro sócio que fica, ele pode fazer, não, eu vou comprar a parte dele, não, daí os filhos querem, não, a gente quer trabalhar na empresa do nosso pai, só que eles acabam matando a empresa. Não sei se ficou clara essa minha pergunta, para ver se a gente tem como blindar de não chegar numa situação dessa. Ficou perfeitamente claro. A gente tem alguns mecanismos hoje que estão à nossa disposição no ordenamento jurídico que se destinam justamente a esse objetivo, tá? Para prever esse tipo de situações. Nós temos, por exemplo, a implementação de uma holding familiar, onde a gente pode estabelecer algumas regras de sucessão. Nós temos o acordo entre sócios. O próprio contrato social pode ser um instrumento muito valioso para que a gente atinja esse objetivo de planejamento. Nesses instrumentos que eu mencionei, a gente pode estabelecer algumas regras de sucessão, inclusive no que tange à administração que esses sucessores irão exercer ou não dentro da empresa. Porque é muito importante que a gente tenha em mente que o que rege uma sociedade e a afinidade dos sócios é justamente o affectus societatis, que é aquele afeto de constituir sociedade em prol de um objetivo comum. E, logicamente, que você tem esse determinado afeto com o sócio que você escolheu pelas características, pelo fato dele lhe complementar em algum sentido, e não com aquelas pessoas que irão suceder esse sócio, ou com o ex-companheiro desse sócio que eventualmente participou ali de um processo de divórcio ou de dissolução de união estável. Então, nós temos esses instrumentos para mitigar esses danos e essas situações, digamos assim, de imprevisibilidade, quando há essa substituição de um dos sócios, que na grande maioria das vezes não é desejada, certo? Mas, de todo modo, ainda assim, nós temos que ter cuidado, né? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo ao estabelecer um acordo de sócios, ao estabelecer cláusulas no contrato social ou ao implementar uma holding familiar? Nós estamos fazendo um acordo por meio de instrumentos, muitas vezes, de âmbito particular, afastando normas de vigência pública, que são aquelas normas que estabelecem as regras gerais que estão dispostas lá no Código Civil. Então, nós temos uma série de cuidados, de cautela que nós temos que adotar para que a gente não incorra em nenhuma nulidade ou até eventualmente numa ilegalidade. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, o acordo de sócio, qual que é o peso dele nessa parte? Pô, os filhos falam, meu direito. É do meu pai a empresa. Então, se eu tiver lá um acordo de sócio bem feito, ele pode constar lá que os filhos, herdeiros, enfim, não podem assumir a empresa deve ser comprada por tal valor? Isso é possível que seja estabelecido, tá? Eu sempre aconselho os meus clientes nessas hipóteses procurar obter a anuência de todos, inclusive dos herdeiros, porque isso evita futuros conflitos e futuras alegações de nulidade, né, por parte desses sucessores. Entendi. E é muito importante isso porque evita justamente essa situação que eu vinha mencionando anteriormente, que é de você ter dentro da sua empresa uma pessoa até mesmo que não possui a menor afinidade com o ramo de atuação empresarial. Uhum. Né? Você tem um sócio, você escolhe ele porque ele lhe complementa em algum sentido, seja de gestão, seja de controle financeiro ou alguma habilidade específica que a empresa desenvolve, e chega num certo momento, de forma abrupta, esse sócio venha a falecer ou venha a se divorciar e você tem uma pessoa estranha à sociedade participando dessa estrutura. Então, mandando igual, né? Eu acho que o X da questão aí é o seguinte, é que o direito daquelas pessoas que estão ingressando, que são os herdeiros do falecido, precisa ser respeitado, né? Ele tinha um patrimônio, ele tinha uma participação societária. A questão é, o sócio que foi um dos fundadores da empresa quer que aquelas pessoas estejam em conjunto com ele na operação? Aí, se não quiser, que me parece, né, nesse exemplo pelo menos não é interessante que essa pessoa participe, utilizar desses instrumentos para meio que prever isso antes que aconteça, né? Porque a partir do momento que acontece, se tu não deixa isso previsto, aí tu gera um caos, né? Tá, e esse acordo de sócio ele só pode ser feito na constituição lá do contrato social, no momento que o sócio entra na empresa, ou a qualquer momento, por exemplo, o sócio, vamos discutir esse ponto aqui. O acordo de sócio ele pode ser feito a qualquer momento, ele é um instrumento separado e distinto do contrato social, certo? Mas ele vai para a junta, assim? Ele pode ser registrado na junta comercial ou não, tá? A depender da escolha. O peso é o mesmo. E das disposições. É ideal sempre que haja o registro, porque aí a gente tem uma formalidade um pouco maior, né, e confere mais credibilidade ao instrumento. Mas é possível que ele seja realizado no momento posterior e, inclusive, o próprio contrato social pode ser objeto de alteração a qualquer tempo. Eu acho que é importante a gente destacar também, fazendo uma distinção aqui, que pode ser estabelecido no acordo de sócios que o sucessor ou o ex-cônjuge do seu sócio
ele não poderá exercer papel de administração dentro da empresa, porque uma coisa é exercer papel de administração e outra coisa é ser dono das cotas sociais. Eu posso muito bem ser dono de determinadas cotas sociais, receber um prolabore ou receber uma divisão de lucros, e não exercer e não poder exercer um papel de administrador naquela companhia, né, naquela operação. E isso é muito comum que seja feito, justamente por essas questões que a gente levantou aqui, pela falta de experiência, por ser uma situação indesejada, de ter uma pessoa estranha na operação. Porque daí dependendo do porte da empresa, do tamanho da empresa, talvez fique inviável pro outro sócio que ficou vivo comprar as cotas, né? Porque dependendo do volume, imagina uma empresa muito grande. Isso. É difícil o cara pegar e desembolsar ali metade do valuation da empresa para fazer a compra, né? Esse é um ponto que eu queria chegar. Valuation da empresa. A gente fez o acordo agora. Daqui a 20 anos, eu faleci. Qual que é o valuation da empresa? A gente definiu lá no passado ou ele vai ser em cima de uma métrica que a gente vai definir também, lucro, ou tem que avaliar de alguma forma? Porque é complicado, né? É difícil. É um período, digamos assim, é um objetivo que é muito complexo de se atingir, principalmente de se atingir um valor justo, né, que realmente condiza com a realidade. Porque hoje se falam em muitas fórmulas e cálculos que muitas vezes não refletem a realidade daquela operação. Porque cada operação ela é muito complexa e é dotada das mais diversas peculiaridades. Mas é possível que se estabeleça uma forma de valoração no próprio acordo de sócios, certo? Ou aquelas determinadas cotas sociais poderão ficar sujeitas a uma ação que a gente chama de apuração de haveres. Nessa ação de apuração de haveres, né, sob o crivo do Poder Judiciário, será realizado, por exemplo, uma perícia para fim de avaliação. Daí é chamado um profissional perante um juízo para fazer a análise do Exatamente. de mercado. Quanto que vale a empresa? Então, meio que outro deixa isso disposto de algum critério, mas eu entendo que esse critério tem que ser um critério atualizável no tempo, né? Pois é. Sim. Porque não é justo também tu estabelecer com o teu sócio hoje que é 50 mil o valor que eu teria que te pagar caso você venha a falecer e daqui a 50 anos isso aconteça e são outra realidade, né? Até porque pode ser para mais ou para menos. Ou para menos, né? Tu pode a tua empresa, enfim, pode declinar. E quando tu tá fazendo isso lá atrás, essa questão ali de pegar e, por exemplo, deixar que meus herdeiros, eles não vão participar da administração. É um ponto também que me parece ruim, né? Vou colocar eles numa situação ruim, porque eles estão sócios, só que eles não participam da administração. O outro sócio sozinho, ele não performa tão bem, a empresa acaba perdendo valor, ou contraindo dívida e tal, e os meus herdeiros vão ter que participar disso. Eu entendo que essa situação ela é ainda mais crítica e gravosa em relação ao cônjuge após o divórcio ou a dissolução da união estável. Porque geralmente há a intenção, em muitas ocasiões, há a intenção do pai ou da mãe que os filhos sigam o mesmo caminho. Muitas vezes os filhos são preparados até para assumir aquele posto após o falecimento dessas pessoas que são as proprietárias do patrimônio. E isso, na grande maioria das vezes, não ocorre em relação ao cônjuge. Muito pelo contrário, muitas vezes até há má fé por parte de um dos companheiros no sentido de ocultação de patrimônio, no sentido de talvez estabelecer um acordo de sócios de modo a excluir aquelas cotas societárias de eventual partilha e de certo modo, fazendo transferência de patrimônios para essa pessoa jurídica a fim de que se obtenha uma vantagem indevida no momento da separação. Isso é muito comum que ocorra, infelizmente, hoje no Brasil. Eu já enfrentei muitos casos dessa natureza. Então, me parece que no caso de divórcio e dissolução de união estável, essa situação é ainda mais complexa e mais gravosa do que na sucessão. Em relação ao contrato ou acordo de sócios, e a gente já participou de alguns casos em conjunto em que, se for feito cláusulas inseridas, enfim, no contrato social, ele é um documento público. E registrado na junta, todos podem ter acesso. Então, a gente pode ter acesso ao contrato de qualquer empresa, hoje no Brasil, de forma online. Porque ele é registrado na junta e é um documento público. Então, se lá tiverem cláusulas específicas de acordo de sócios, isso vai estar público. Então, talvez seja recomendado em alguns casos ser feito estritamente o acordo de sócios, para que isso não se torne público. Faz sentido? Faz sentido. Na verdade, assim, o ideal, né, o cenário ideal que a gente tem
é que todas as pessoas envolvidas, seja no âmbito societário ou no âmbito familiar, elas estejam cientes dessas estratégias que estão sendo adotadas. Sim. Como eu vinha falando ali. Mais pessoas saibam daquilo, né? Exatamente, exatamente. Tanto sob o aspecto de dar publicidade ao documento com o registro na junta comercial ou com alterações no próprio contrato social, que irão ficar registradas e, como tu bem mesmo disse, com fácil acesso a todos que tiverem interesse, mas também no sentido de tornarem aquelas pessoas que estão envolvidas anuentes dessas estratégias, seja de modo formal ou até mesmo verbal, quando não for possível formalizar de outra forma. Mais uma dúvida sobre isso, de ter essa anuência dos herdeiros, né? Eu tenho minhas filhas, uma tem 6 anos, outra tem 12. Se elas assinarem agora, mas vamos supor que quando elas tiverem, sei lá, seus 25, 30 anos, elas, eu queria participar da empresa. Eu não concordo com isso, eu era muito nova. Cabe uma discussão aí? Esse é um caso muito peculiar que certamente iria levantar muitas dúvidas, principalmente se fosse levada essa questão ao conhecimento do Poder Judiciário, porque a gente tem uma situação realmente peculiar. A criança de 6 anos e de 12 anos, ela não tem a capacidade de externar a sua vontade de forma plena. Ela não é considerada plenamente capaz. No caso, elas, no caso, teriam que ser representadas pelos pais, né? Só que aí, muitas vezes, há um conflito de interesses, né? Porque são os pais que estão moldando essas regras sucessórias em favor, às vezes, de terceiros ou daquelas pessoas que eles entendem que tem que figurar nessa linha sucessória e talvez preterindo o direito dessas crianças e ao mesmo tempo assinando por elas. Então é algo que tem que ser muito bem planejado, muito bem observado. A preferência é que não haja esse tipo de acordo antes que essas pessoas completem os 18 anos de idade. Vai ficando mais Detalhe, difícil, né? E, por exemplo, assim, 2 jovens começaram um negócio, nenhum tem namorada, nenhum tem companheiro, enfim, e eles fazem um acordo de sócio e nesse acordo eles colocam que o outro sócio não pode casar em comunhão universal de bens ou comunhão total. Pode acontecer isso? Eu posso ter um acordo de sócios onde se o meu sócio ele tiver uma comunhão total, ele é automaticamente excluído da sociedade? Existe isso ou seria mais uma parte societária daí? Pode existir, mas é muito pouco provável que seja feito dessa forma. O mais comum é que seja estabelecido que aquelas determinadas cotas sociais não podem ser objeto de partilha, certo? Porque, veja bem, a escolha do regime de bens é algo personalíssimo da pessoa, é algo muito particular e até mesmo quase que um direito natural das partes, né, no que tange a liberalidade patrimonial de cada um. Então, você restringir essa liberdade de escolha através de um instrumento bilateral, que é estabelecido entre 2 pessoas, e afastar todas as normas do Código Civil através disso, eu acho um pouco temerário, um pouco forçado. Então, o mais comum é que sejam, talvez, estabelecidas regras específicas no que tange a comunicabilidade dessas cotas sociais e desse patrimônio que a empresa possui em relação a eventual divórcio ou dissolução de união estável. Tipo, talvez a solução fosse, ao invés de determinar para a pessoa que ela não pode casar em um regime específico, né, de separação total de bens, que foi o exemplo que tu deu, dizer, não, beleza, essa questão a gente não vai discutir aqui na mesa, mas as cotas dessa empresa são consideradas incomunicáveis. Então, tu pode casar da forma que tu achar mais adequado, mas essas cotas não se comunicam com o teu cônjuge. Exatamente. Tipo, numa divisão de bens lá, não entraria as cotas da empresa, é isso? Se tu gravar com essa cláusula, acredito que sim, né, doutor? Se você estabelecer essa espécie de cláusula, essas cotas não seriam objeto de partilha. Principalmente se essa disposição for feita no momento anterior ao momento que o teu sócio iniciar a união. Né? Porque daí no momento que ele iniciou aquela união estável, aquele casamento, supostamente, até pela publicidade que vai ser dada ao contrato social e eventualmente ao acordo de sócio, que o Andrei mencionou anteriormente, esse cônjuge, essa companheira, enfim, terá a oportunidade de ter acesso a esse documento e saber que aquelas cotas já desde o início não estavam disponíveis, né? Digamos mesmo assim. Eles casando em comunhão total de bens. Mesmo eles casando em comunhão total de bens. Tá, e só aproveitando que eu também não entendo muito bem, eu falei a universal e a total como se fossem juntas. Qual que é a diferença da parcial, da universal e da total? A comunhão parcial de bens, ele é o regime mais utilizado hoje no Brasil. Porque, salvo quando as partes estabelecem um regime diverso de forma expressa, através de um pacto antinupcial, é ele que é aplicado, tá? O regime da comunhão parcial. Regra. Ele é a regra, tá? É a regra geral. Por exemplo, se você inicia uma união estável de fato, ou seja, se você passa a morar junto sem formalizar essa união, é esse regime que vai ser aplicado automaticamente, caso você venha a dissolver essa união no momento posterior, certo? Segundo esse regime, tudo aquilo que for adquirido durante a união de forma onerosa deve ser partilhado de forma igualitária.
Então, se durante a união, vamos supor que a união estável, né, durou 10 anos, durante esses 10 anos você adquiriu uma casa de R$1 milhão, essa casa será partilhada, né, será posta à venda ou será feito um acordo específico para isso. E R$500 mil vai ser destinado ao cônjuge homem e R$500 mil à mulher, ou vice-versa, enfim. Né? Quanto ao regime da comunhão total de bens, os nomes, percebam que os nomes eles são bem intuitivos, né, de cada regime. Pelo próprio nome você já consegue deduzir mais ou menos do que se trata. O da comunhão total de bens é aquele regime em que todos os bens se comunicam, tanto os presentes, tanto aqueles que as partes já possuem, quanto os futuros. E o da separação total é justamente o inverso. É quando os bens não se comunicam, quando os bens particulares permanecem com seus respectivos donos, mesmo após a constância da união. Não é tão comum no Brasil, não no Brasil, ele está disposto no Código Civil, mas ele não é tão utilizado, que é afinal nos aquestos, né? Exatamente. Qual que é a característica dessa... Como é que é o nome? Se eu não me engano, é participação final nos aquestos. Exatamente. Esse é um regime de bens que é muito pouco utilizado no Brasil, dada a sua complexidade, as partes têm uma dificuldade muito grande de entender, e na minha visão, a aplicabilidade realmente ela é quase que ineficaz. Eu penso que os outros regimes atendem muito bem às necessidades das partes, ou até mesmo um pacto antinupcial, que a gente pode conversar um pouco mais detalhado posteriormente. Esse regime da participação final nos aquestos, ele é uma espécie de mistura entre o da comunhão parcial e o da separação total. Porque durante a união vigora uma espécie de separação total de bens, onde cada parte permanece na posse, propriedade e uso dos seus respectivos bens. E ao final da união é apurado aquilo que foi adquirido pelo casal, e isso que foi adquirido é separado de forma igualitária, como se fosse uma comunhão parcial. Então é uma espécie de mescla aí entre esses dois. Talvez seja interessante para aquele empresário, para aquela pessoa que quer desenvolver o seu negócio de maneira autônoma, né? Tipo assim, não fica dependendo do teu cônjuge para ficar assinando operações de vendas, porque, salvo engano, o regime de comunhão parcial, em determinados disposição do teu patrimônio, como esse patrimônio se comunica com o teu cônjuge, tu precisa da anuência dele para fazer, às vezes, a venda de um imóvel, a aquisição de algum contrato, enfim. Fala universal e parcial, né? Universal e parcial, né? Uhum. Mas talvez na participação final dos aquestos ele dê essa liberalidade, né? Para ele fazer as operações comerciais dele, mas garantido o direito daquele cônjuge, daquela cônjuge, que no final, do eventual final, né, da relação matrimonial deles, isso seja dividido de maneira igualitária. Exato, eu acho que uma característica marcante desse regime é justamente essa, né? As partes têm mais liberalidade no que tange à administração do patrimônio, justamente por aquela característica que eu mencionei também, porque durante a união cada um irá ficar na administração dos seus respectivos bens. Então, por essa individualidade um pouco maior, as partes acabam tendo mais liberdade realmente do que nos demais. Agora a gente está falando de coisa boa, né? Vamos falar de divórcio então. Vamos lá. Não, mas muitos empresários também que têm o seu negócio e a gente às vezes conversando ou fazendo contrato social, enfim, qual que é o teu regime? É solteiro. E aí, solteiro, ok. Só que a pessoa está lá com união estável. E a pessoa não sabe às vezes, né? Isso é verdade. Isso acontece muito. Isso é verdade. Do pessoal no dia a dia se deparar com uma situação que até nem sabe que está num regime de comunhão parcial de bens, né? Então, pelo fato de estar figurando numa união estável. E aí como que fica essa questão, doutor? Qual que é o prazo? Porque a união estável, ela tem um prazo mínimo, como que funciona daí o regime que é adotado nesse sentido para o empresário que está nos assistindo? Tem convivência com a pessoa, tem relacionamento, só que não tem nenhum regime assinado, nenhum documento, enfim. Quando não se tem nenhum regime escolhido de forma expressa, o regime que é aplicado é o da comunhão parcial, que é a regra hoje no ordenamento jurídico. Quanto à configuração da união estável, não tem um tempo mínimo para que ela seja configurada. Existem alguns requisitos objetivos que estão dispostos em lei, como, por exemplo, a convivência pública, duradoura, de forma notória e com o objetivo de constituir família. Esses são os requisitos mencionados no Código Civil. Mas não há um lapso temporal estabelecido de forma objetiva para que seja caracterizada essa união. Então, nós temos pessoas que estão em um relacionamento de 1 ano, 2 anos, e que ainda não preenchem esses requisitos que eu mencionei, esses requisitos legais, certo? Então, não é o lapso temporal que vai determinar. Eu achava que tinha um tempo mínimo, tipo, tem que estar 6 meses junto, 3 meses, 4... Não, muito provavelmente, logicamente, que aquela pessoa que está há 2 anos, 3 anos, 5 anos, muito provavelmente ela irá acabar automaticamente preenchendo os demais requisitos. Entendi. Né?
Mas isso não significa que pelo simples fato de você estar um determinado tempo desenvolvendo esse relacionamento, você já estará no... É que não é só um requisito, são mais de um requisito, como você comentou. Exatamente. Entendi. Mas só uma dúvida nesse sentido. Então, a pessoa está lá com um relacionamento, com intenção de constituir família, público, enfim, e é caracterizada a união estável com comunhão parcial de bens. Perfeito. Ela tem direito... a empresa, aos bens, desde o início do relacionamento. Então, se o empresário, enfim, já tinha aquela empresa, não há o que se falar em ter direito àquela empresa porque a empresa já era constituída. Ela tem direito aos bens, os lucros, enfim, que a empresa vira gerada ali para frente até o crescimento dela, certo? Certo, perfeitamente. Tudo aquilo que foi adquirido no momento anterior, nessa hipótese que tu mencionou, não vai se comunicar para fins de partilha. Agora, o que tem que ser avaliado é a valorização da empresa, porque essa empresa muitas vezes vai estar numa progressiva, né, de valorização, de expansão da operação, Sim. aquisição de bens, aquisição de direitos, obrigações. Então, tudo isso tem que ser avaliado no momento da dissolução. Sim. Então, na valorização, ela participa. A valorização, ela participa, perfeito. Então, Os lucros, né? vamos supor, o cara abriu a empresa no ano 0 aqui e no ano 1 ele começou a morar junto e constituiu união estável. Daqui a 10 anos, praticamente, ela vai ter participação igual na empresa. Uhum. Exatamente. Né? Então, Na prática, né? Isso não é uma... Como é que eu vou dizer? Isso não é uma carta que dá para te usar depois. Não, eu comecei a empresa antes de ter união estável. Não, ela não tem direito a nada, não. Tem direito a tudo. Perfeitamente. Exatamente. Mas uma dúvida que eu tenho bem sobre essa questão dos regimes de comunhão. Vamos supor que a pessoa iniciou da maneira de comunhão parcial de bens, como é o caso que a gente acabou de falar de uma pessoa que simplesmente se juntou, né? O que a gente fala, se juntou com outra pessoa, enfim, caracterizou ali uma união estável, e daí de um determinado tempo em frente ele diz o seguinte: não, a gente vai formalizar essa união, mas a gente quer mudar o regime de comunhão. A gente quer passar de parcial para separação total, ou para universal, que algumas pessoas talvez queiram, né, dividir o patrimônio que tinham antes. É possível fazer essa mudança? É possível, são dois cenários distintos, né? Nós temos um cenário em que as partes ficam desenvolvendo o relacionamento sem a formalização, que é esse que tu mencionou, e em um determinado momento elas resolvem formalizar e adotar um regime diverso, né? E aí, na verdade, anteriormente não tinha sido estabelecido um regime. Até aquele ponto da formalização vai vigorar o regime da comunhão parcial, a partir daquele ponto vai vigorar o regime adotado. E tem a outra hipótese, que é a hipótese realmente de alteração, que as partes formalizam a união desde o início, adotam, por exemplo, o regime da comunhão parcial, e num determinado momento elas entendem que não é mais o caso de aplicar aquele regime e devem escolher outro. Da mesma forma, até aquele ponto da alteração vai vigorar... Em dois lapsos temporal daí. Exatamente, é de forma dividida. Então é possível, mas para isso é necessário procurar, um advogado, com certeza, para tá ajudando nesse sentido, mas ele é tipo processo administrativo ou ele é judicial? É algo que precisa... Tem o crivo do juízo em relação a isso ou não? A alteração do regime de bens hoje, sim, tem que passar pelo Poder Judiciário. Tá. Entretanto, nós temos agora em trâmite no Senado Federal um projeto de alteração do Código Civil, e uma das alterações previstas é justamente isso, para que essa alteração deixe de ser obrigatória perante o Poder Judiciário e passe a ser possível nos cartórios. Perfeito. Acho que isso é muito interessante para o pessoal que está em casa e às vezes não sabe exatamente o regime de comunhão que está estabelecido ou quer definir um regime de comunhão diferente do que inicialmente foi estabelecido. Bem interessante. Obrigado. E a gente fala isso também, né, doutor? Até como uma proteção do próprio negócio em si. Da continuidade da empresa familiar, da continuidade daquele negócio. Porque às vezes as pessoas acabam não se preocupando com isso, com um regime, com um acordo de sócios, porque não tem a instrução necessária de um profissional especializado na área, e só que não pensa em toda o que a empresa gera de resultado, nos empregos que ela gera na sociedade, enfim. Então tem que pensar em todo o conjunto, né, e não só naquele momento. Exato, eu penso que ser empresário é uma responsabilidade, né? Não só pessoal, com seu desenvolvimento de lucro e em relação à sua relação estabelecida com os demais sócios, mas também com a sociedade. A empresa, ela cumpre, né, essa função social que tu mencionou, de geração de emprego, movimenta a economia. Então, a responsabilidade sobre o aspecto técnico e jurídico, ela é muito importante. O que acontece na grande maioria das vezes? As pessoas, elas optam realmente por remediar ao invés de prevenir. Sim. Elas seguem esse caminho que a gente está sugerindo de forma inversa.
Então, elas constituem uma empresa sem assessoria contábil ou assessoria de um advogado especializado. Elas assumem obrigações, compram, vendem, constroem no terreno do sogro, da sogra, financiam um imóvel no nome de um terceiro e desenvolvem uma cronologia de desordem durante 10, 15 anos. E lá na frente, quando o problema surge, o advogado responsável pelo caso, enfim, o profissional que vai auxiliar nessa demanda, ele tem que praticamente trazer um remédio mágico para suprir essa desordem, né, dos últimos anos. O que se torna muitas vezes praticamente impossível, sem que isso gere um transtorno muito grande. Então, ao invés de realmente postergar esse tipo de análise, esse tipo de assessoria, é muito importante que as partes pensem nisso, conversem sobre isso e busquem soluções. Toda empresa deveria ter, ao meu ver, um acordo de sócio estabelecido. Sim. Não tem nada demais, só tem a ganhar com isso, a prevenção, a economia tributária, a evitar problemas e pensar no futuro do negócio. Uma pergunta que eu queria fazer para o Dr. Jorge é com relação à separação total, no intuito de, vamos supor, proteger a família. Se eu tenho uma separação total, um regime de separação total de bens, e por acaso a empresa está endividada, precisa ser executada os bens do sócio, isso recai sobre o companheiro, a companheira? Na grande maioria das vezes, né? Se você adota o regime que você mencionou, da separação total, como o próprio nome já diz, há uma separação em relação às obrigações patrimoniais, certo? Em relação à empresa, também há essa separação. Via de regra, na verdade, via de regra não, sempre há uma distinção entre as personalidades jurídicas, certo? A personalidade jurídica da pessoa física é uma e da pessoa jurídica é outra, né? A pessoa jurídica é apta para comprar, assumir obrigações, ter dívidas e estar apta a quitar com essas dívidas ou não. Muitas vezes, quando a empresa se torna insolvente, o que acontece é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, que é um instrumento processual, um instrumento jurídico que é utilizado pelos credores a fim justamente de atingir o patrimônio do sócio. E se esse sócio eventualmente adotou, por exemplo, o regime da comunhão total de bens, o patrimônio do seu cônjuge pode ser plenamente atingido. Mas se foi na separação total? Na separação total, não. Ele protegeu A família, exato. E esse é um aspecto muito interessante, porque você analisou sob a ótica inversa, sob a ótica de proteção, realmente. Proteção? Muito bacana. Porque às vezes tem uma empresa que está muito risco ou alguma coisa assim, então acaba protegendo, né, uma parte do patrimônio, porque na verdade poderia botar mais patrimônio no nome da... Exato, exatamente. Ô, doutor, e o que são os pactos antinupciais? O pacto antinupcial, falando numa linguagem bem acessível, ele nada mais é do que um contrato por meio do qual você pode personalizar as regras patrimoniais da sua união ou do seu casamento. Então, nesse pacto antinupcial, ou você pode simplesmente adotar um regime diverso da comunhão parcial, ou seja, estabelecer a comunhão total ou a separação total, ou também você pode estabelecer regras específicas. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu decido estabelecer um casamento com uma determinada pessoa e no pacto antinupcial eu posso estabelecer o regime da comunhão total de bens e deixar estipulado que as cotas da minha empresa não irão se comunicar para fins de eventual partilha. Isso pode ser estabelecido. E aí a gente está analisando sob a lógica inversa, sob a lógica de proteger a pessoa jurídica e não mais o lado familiar. Quando fala em não se comunicar as cotas da empresa, quer dizer que ela não vai ser dividida em dois, vamos dizer assim, ou que o sócio ela vai ter que achar o dinheiro de outra forma, mas não pode pegar da empresa. Não sei se eu fui claro. Vamos supor que a cota dele vale 500 mil, certo. A cota da empresa. E ele tem mais 500 mil de bens. Nessa separação, nesse divórcio, ele não pode, a cônjuge não pode pegar as cotas da empresa. Isso. Então, o outro 500 mil, que é o bem que eles têm, vai todo para ela ou não? Ou eles dividem o 500 mil em dois? Eles dividem o 500 mil em dois. Tá? Ele divide as cotas da empresa, então mas não... ali se exclui de toda a simplesmente conta. como se não existisse. Entendi. Certo? E o restante aí se aplica o regime de bens que foi escolhido. Entendi. Essa é a lógica. Tá. E daí, então, partindo dessa premissa, no pacto antinupcial, para blindar aquela questão que a gente estava falando da empresa, eu poderia dizer que as cotas não se comunicam entre os cônjuges, inclusive os eventuais
lucros que aquela empresa venha a gerar? Perfeitamente, é possível Porque estabelecer. daí tu deixa dessa 100% separado a empresa, não possível. só o valor que tu colocou lá no início, mas também toda a valorização patrimonial que ela teve. É plenamente possível estabelecer isso. E percebam aqui, pessoal, só a título de comentário, o quão importante é que você converse sobre essas questões com os seus sócios, né? Porque muitas vezes a gente está desenvolvendo uma relação societária e a gente não sabe a realidade patrimonial que aquela pessoa está vivendo no âmbito particular. E muitas vezes isso pode ter um impacto direto na sua empresa. E isso é muito relevante e lógico que é sempre um tema desconfortável de abordar. Sim. Né? Porque há um tabu muito grande de falar sobre dinheiro, falar sobre regime de bens, falar sobre cláusulas que venham a proteger ou a mitigar danos. Isso é sempre um tema muito delicado. Assim como é delicado também você iniciar um planejamento a título matrimonial. É muito delicado você sentar com o seu parceiro no início de um relacionamento, chamar fulano, vem cá que nós vamos hoje conversar sobre o regime de bens que nós vamos adotar. É um tema que É desconfortável, é né? difícil. É uma conversa difícil, mas ela vale a pena ter ela, Com certeza. porque com pensando nos problemas que tu vai evitar lá na frente, né? certeza. Quando a gente constitui uma sociedade ou um relacionamento amoroso, a gente imagina que aquela relação irá ser duradoura. A gente tem essa tendência de imaginar que esses relacionamentos irão durar para a vida toda. Mas o fato é que a grande maioria das sociedades se desfazem. Cerca de 47% dos casamentos ou das uniões estáveis no Brasil não ultrapassam a marca dos 10 anos de duração. Então, relacionamentos acabam. Isso é um fato, é um dado estatístico. Então, eu acho que a partir daí nasce a importância, né, desse discurso, desse caráter informacional mesmo. Acho que começa também muito pela informação, das pessoas saberem, né, o que tem direito, o que não tem, como funciona, como não funciona. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria só fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Um deles, a marca Spam Alimentos. Para nós, o pão é sagrado. E ID Mídias. Venda não é sorte, venda é métrica. Todo mundo fala que a gente só conhece o nosso parceiro, depois que separa. Né? Não tem uma frase assim? Então, assim, por exemplo, eu tô pensando num acordo de sócio em uma empresa onde o casal é sócio. Tá. Então, o casal é sócio e eles resolveram se separar, né? Uma das coisas que acontece muito, que dá aquela mágoa, que daí quebra com tudo, acontece uma traição ali e daí acabou com a empresa. Tem como... por mais que os dois tenham 50-50, tem como deixar lá no acordo de sócio alguma coisa com relação a isso, já para definir? Se a gente se separar, tu tem que comprar minha parte. Plenamente possível e, inclusive, é extremamente necessário. Né? Porque, percebam, se esse determinado sócio estava desenvolvendo um relacionamento, a realidade é que, na grande maioria das vezes, como tu mencionou, os relacionamentos não acabam de forma amigável. Né? Até porque, se fosse uma situação tão cordial, tão amigável, ele não chegava ao fim. Certo? Geralmente tem algum evento... Deu uma zebrinha ali no meio do caminho. Tem algum evento traumático ou um desgaste muito grande, ou inevitavelmente às vezes tem um episódio de violência, né, infelizmente. Tem muitas situações excepcionais que fogem ao controle das partes, né, e principalmente dos outros sócios. Então, essa pergunta que tu trouxe é muito importante e muito necessária também que as pessoas tenham consciência disso, né, que é possível fazer esse tipo de disposição no acordo. Dá para deixar especificado. Eu vou comprar a tua parte se por acaso a gente vier separar. Claro, Ou tu vai ter que comprar a minha parte e se não quiser executar, a gente... Perfeitamente, é plenamente possível. Para não ter... Porque o que vai acontecer? Dizem que quando o casal se separa, quem sofrem são os filhos, né? E quando acontece isso na empresa, quando os sócios se separam, que seria esse casal, quem vai sofrer é a empresa. Porque no meio dessa briga toda... a empresa vai ficando de lado, e quando alguém vai assumir ela de verdade, já não dá mais para recuperar. E muitas empresas acabam fechando por esse motivo também, né? Sim, inevitavelmente sim. Muitos casos, inclusive já trabalhei em alguns deles, em que as partes, simplesmente por ego e por conta desse atrito, elas preferem fechar a empresa do que chegarem a um acordo de venda e compra das cotas sociais e um se retirar ou eventualmente colocar um preposto para administrar a empresa em seu lugar. Então as partes às vezes anulam um trabalho que foi desenvolvido durante anos, durante 10, 15 anos naquela determinada operação, justamente por esse atrito que foi o motivo ali da separação. Certo, mas assim, a gente está num mundo, numa análise em que a gente deixou isso predisposto, né? Em que a gente já sentou e conversou, olha, a gente vai, se eventualmente acontecer uma hipótese de divórcio,
a pessoa A compra da pessoa B, ou a pessoa C compra, enfim, determinado uma modalidade ali. Você administra, eu não administro, enfim. Mas, se não tem nada disso escrito, ou seja, que é o que acontece com a maioria, tá? Tipo assim, a maioria das empresas ou a maioria dos sócios, dos cônjuges não conversam sobre esse assunto, não tem nada disposto. Acredito que deve ter uma regra geral que precisa ser observada sobre isso, né? Qual que é a regra geral hoje? A regra geral, quando não há concordância entre os sócios, é que isso seja resolvido por meio de uma ação judicial, né? De dissolução ali daquela parte societária, digamos assim. Aham. E durante essa ação irá haver a apuração do valor daquelas cotas, se é que não ficou estipulado esse valor no momento anterior, ou isso é possível ser feito mediante um acordo, né? Muitas vezes as pessoas iniciam um litígio imaginando que vão ter uma solução muito rápida, eficaz, no que tange essa dissolução, acabam percebendo que não funciona muito bem dessa forma e num determinado momento, né, enxergam realmente que a melhor saída é um acordo, né, de retirada Porque daquele deve sócio. demorar muitos anos esse processo e nesse tempo a empresa morreu, né? Exatamente. E daí a questão é quem é que vai ficar administrando enquanto isso, né? Exatamente. E é muito curioso, assim, muito penoso para os outros sócios, né? Porque imagine você que está com o seu relacionamento estabilizado, que fez o planejamento, que contratou uma assessoria jurídica, e você está vivenciando aquela situação na sua empresa que muitas vezes já está debilitada por outros fatores, porque a gente sabe que a atividade empresarial no Brasil hoje é extremamente difícil, extremamente penosa. Você tem que enfrentar uma situação dessa de divórcio de forma reflexa, porque o seu sócio não teve o planejamento adequado. Então, daí retorna aquela questão, né, da importância de você conversar sobre isso com o seu sócio. Vou botar um pouco mais de pimenta aí, mas, por exemplo, o que não deve acontecer, né? Acho que nunca deve, lá no escritório de contabilidade também não deve ter isso, que é o casal, ele é sócio na empresa, porém o CNPJ está no nome apenas de um só. Tem como reverter, dividir isso depois, judicialmente, ou não? Tem como reverter. Provar que era dos dois. O ideal é que seja registrado o nome dos dois. Isso, sob o aspecto probatório durante o processo, torna o litígio muito mais fácil, né? A desenvoltura do trabalho do advogado se torna muito mais fácil. Mas o simples fato de estar registrado no nome de um não significa que o outro não tenha direito. Inclusive, por exemplo, no regime da comunhão parcial, que é o mais comum no Brasil, há uma presunção de esforço comum das partes. O que isso significa? Se o Jorge, por exemplo, é casado com uma determinada pessoa e desenvolve uma atividade remunerada que tem uma boa remuneração mensal, e a esposa do Jorge se dedica exclusivamente ao lar, vamos supor, e o Jorge, por exemplo, adquire uma casa exclusivamente com os seus recursos, isso no momento da partilha é irrelevante, certo? A contribuição exata que cada um deu para a construção daquele patrimônio se torna irrelevante. Entendi. Então, tem como a pessoa resolver depois, juridicamente, dividir essa empresa, sendo que ela está só no nome de uma das pessoas. Perfeitamente, é totalmente possível, isso é um entendimento pacífico, assim, na jurisprudência. E até comum, né? Isso acontecer no dia a dia, comum, né? Tem que provar que trabalhava junto, ou não? Não. Só pelo fato de tu ter um CNPJ e ter ser proprietário de uma empresa e ter um regime, seja de comunhão parcial, enfim, daí tem um regime de comunhão que tem que ver até que ponto a outra pessoa tem direito. Mas só por esse fato, aquela pessoa já tem direito. Não precisa estar no contrato social. O único problema, né, Ramon, é que a gente já falou aqui em outros episódios de regime tributário, e às vezes tem empresário lá que, em vez de estar no regime tributário adequado, tem 3 empresas no Simples, uma está no nome do primo, uma no nome do tio, uma no nome do sobrinho. Aí é problema. E aí como é que vai resolver isso? Houve um falecimento, houve um divórcio lá na... Aí... Até uma pergunta pro doutor específica sobre isso, né? E não, até uma pergunta específica sobre isso, porque uma coisa é ser sócio de fato da empresa, ser dono de fato da empresa, e outra é ser lá no papel, né? Mesmo que a pessoa tenha essas empresas em nome de terceiros, eu creio que numa eventual separação o cônjuge vai ter direito àquelas empresas, né? Provando que de fato são. Vai ter direito àquelas empresas. Agora, a grande dificuldade aqui é o aspecto probatório. A gente vai ter que ver de que forma isso está estruturado, né? Uma das empresas está em nome do seu cônjuge e exerce formalmente falando uma atividade afim àquelas outras empresas, aí pode ser caracterizado inclusive um grupo econômico. Isso facilita um pouco sobre o aspecto probatório. Agora, se são registradas empresas de ramos totalmente desconexos, que realmente não se comunicam, não tem nenhum ponto de intersecção, talvez se torne um pouco difícil de provar que essas empresas realmente pertencem ao seu companheiro ou à sua companheira. E aí você pode acabar com o seu direito prejudicado. Mas...
segundo o que a lei prevê, segundo a lógica dos regimes ali estabelecidos no Código Civil, é totalmente possível que tenha esse reconhecimento. Eu não tinha pensado nisso realmente que tu trouxe. O quê? De boto a empresa no nome de um... Tipo, eu boto a minha empresa no nome de, sei lá, de um papagaio. Um papagaio e um periquito lá. Eu boto de outra pessoa, na separação, a minha esposa não consegue provar Isso. que eu que sou o dono da empresa, na verdade. Não acontece no Brasil também, né? Não. Isso daí, Não, é coisa- Não, mas o Sério. problema Sério, maior folclore. é a pessoa de fato que tá lá no CNPJ, aconteceu alguma coisa com ela. E também é um outro problema. Aí que é o problema. Porque Aí- se ocorre um falecimento, O laranjinho e acelera. aí ela tem filho, tem herdeiro, enfim. Exatamente, aí se torna ainda mais complicada a Verdade. situação. Às vezes um que mora longe fala assim, não, isso é do meu pai, do meu pai, do meu pai. É. É da minha mãe, é da minha mãe. Eu quero a minha parte. Que era a minha É. parte, né? Vai... É verdade. Por isso que a estratégia de, como você falou, ter hold, ter uma estrutura previamente, vai minimizar tudo isso, né? É, porque é acordo de sócio, é É. tudo... Às vezes as partes buscando ali uma economia financeira imediata, elas acabam criando um problema muito maior. Né? Então é importante que você saiba fazer, enquanto empresário, essa avaliação. Né? Até que ponto aquela economia imediata que eu estou fazendo, talvez de adotar um regime tributário mais vantajoso e criar outros CNPJs para que seja possível esse enquadramento. E uma dúvida prática, assim, caso tu tenha algum caso também nesse sentido, pode comentar para dar um exemplo, mas no ramo imobiliário, empresas que desenvolvem loteamento, desenvolvem construções, construtoras, loteadoras, enfim. Vamos supor que ela tenha lá 4 sócios, tá? Um desses sócios tem um falecimento. E aí, para a empresa ter algumas licenças futuramente, ter algumas aprovações, depende da assinatura de todos os sócios. Só que aqui, esse sócio que faleceu, ele tem uma herdeira. E essa herdeira está com um litígio em relação à sociedade, porque ela tinha direito, não tinha nada estabelecido em nenhum contrato. Ou seja, nesse caso, a empresa pode trancar as operações, parar as operações dela e não ter continuidade por conta de uma herdeira que não quer assinar nenhum documento naquele sentido? Olha, pode ser que tenha algum empecilho em relação a isso, mas não é comum que ocorra, tá? Até porque os direitos que essa herdeira possivelmente vai exercer em relação a essa sociedade não são de forma imediata, né? Se ela vai ter eventualmente direito às cotas sociais, isso vai ser apurado ao final do processo de inventário, por exemplo. Embora muitas vezes, na grande maioria das vezes, possa ser nomeado um inventariante. Que ele vai atuar desde já em representação àquela pessoa falecida dentro daquela organização. Mas, via de regra, isso não ocorre, tá? O que eu percebo na prática, assim, é que as partes geralmente conseguem chegar num consenso, ou o herdeiro, ainda que esteja de má fé e com a intenção de trancar realmente o andamento de determinadas operações, ele não consegue atingir esse objetivo, justamente por isso que eu falei. Ele tem que aguardar até o final do processo. Quando a gente fala em regime de comunhão, a gente fala principalmente pensando na questão do divórcio, né? É um dos principais tópicos que a gente pensa na questão do divórcio. Mas o regime de comunhão, ele também afeta a questão sucessória, ou não afeta a questão sucessória? A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, eu casei no regime de separação total de bens. A minha ex-cônjuge, no caso de um falecimento, ela vai ter direito a porção do meu patrimônio? Porque uma coisa é divórcio e outra coisa é herança, né? É sempre importante ter em mente que o cônjuge, o companheiro, ele acumula 2 funções. Ele é herdeiro e também meeiro. Vou dar um exemplo mais comum, tá? Que eu acho que é mais interessante justamente por ser o mais utilizado no país, que é o da comunhão parcial. Por exemplo, se eu tenho um patrimônio de R$1 milhão e o regime adotado é esse, eu venho a falecer, a minha companheira ela vai ter direito a R$500 mil a título de meação, porque na verdade esses R$500 mil já era dela enquanto eu estava em vida, certo? E nos outros 50% ela vai concorrer em pé de igualdade com os outros descendentes, correto? Com os meus filhos, no caso, se eventualmente eu tiver. Então percebam que na hipótese, por exemplo, de um casal que tem um filho, a esposa, se adotado o regime da comunhão parcial de bens, pode ficar com 75% do patrimônio. Porque metade já era dela e a outra metade já era dela e na outra metade ela concorre na condição de herdeira com outro descendente. Então isso é um objeto de muita dúvida. Em alguns casos é um objeto um pouco de revolta, porque as partes muitas vezes acham isso injusto. Mas se tu for seguir a lógica de que aquele patrimônio realmente já era dela, Sim. não parece... Mas isso também se aplica aos outros regimes? Como é que funciona no caso, então, da separação total de bens? Na separação total de bens também, a lógica é a mesma, tá? Só que de forma inversa, né?
Na medida em que você tem um bem particular, por exemplo, que está excluído daquele cenário patrimonial, se eu vier a falecer, a minha companheira, por exemplo, irá figurar somente na condição de herdeira e não na condição de meia. E daí, aí talvez eu vi uma notícia esses dias que dizia que tinham alguns parentes de uma determinada pessoa que vinha a falecer, tipo tios, sobrinhos, essa coisa assim, que estava querendo parte da herança pelo fato de que ele estava casado anteriormente no regime de separação total. Aí tem que talvez analisar como é que ficaria nessa situação, né? Porque vamos supor que tem um casal. Se esse casal estava em regime de separação total de bens e essa outra pessoa que veio a falecer não teve nenhum herdeiro, né? Quem que são os herdeiros que concorrem com essa esposa que ficou viva? Quem concorre com o companheiro, com o cônjuge sobrevivente, são os descendentes e ascendentes. Ah. Tá? Na falta de descendentes e ascendentes, aí a gente atinge os parentes em linha colateral. Entendi. No caso, irmãos, irmãs. Então, de fato, isso pode ser que aconteça na prática, né? Sim, pode ser, perfeitamente possível. Porque daí, como ele não tinha outro herdeiro, acaba sendo dividido o patrimônio com outras pessoas que faziam parte da herança. Exatamente. Daquela determinada pessoa. É curioso, né? O quanto isso pode impactar no nosso negócio, né? Cara, o quanto a pessoa que está lá em casa, às vezes por não ter assinado um termo, um contrato, estabelecido uma união de uma maneira correta, pode impactar no futuro da empresa. Chama bastante atenção. Às vezes uma luta de tanto tempo, né? Uma luta de uma vida. Que pode levar a empresa ao fracasso. Por isso a importância de ter aquela conversa difícil que a gente falou no meio do episódio, de ter a conversa difícil com o sócio agora, para evitar esses problemas acontecerem lá na frente. Então, quanto mais coisas puder botar no acordo de sócio, quanto mais de uma forma mais bem estruturada, pensando nos problemas lá na frente, tu consegue blindar a tua empresa de ela morrer, né? Exato. Ô, Ramon, por isso que todo empresário tem que ter um bom contador e um bom advogado. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Tens alguém para indicar, não? Essa é a receita perfeita. Eu tenho um caso até que apareceu lá no escritório, eu anotei aqui como pauta para a gente trazer. Foi uma situação do quanto um exemplo do quanto é importante a gente entender com quem que a gente está sendo sócio. Tu fez uma breve explanação sobre isso, mas o caso lá em específico foi o seguinte. Existiam 2 sócios e um dos sócios teve um problema na sua questão de vida pessoal, né? De forma até que as cotas dele na empresa foi penhorada em razão de um problema que ele tinha financeiro fora da relação de sociedade. Ou seja, vamos lá, eu e o Ramon somos sócios e daí o Aurino contraiu uma dívida, né, na vida dele, um empréstimo, não conseguiu fazer a quitação e como forma de pagar essa dívida, as cotas da sociedade que eu tenho estabelecido com o Ramon foram penhoradas a fim de pagar isso. Olha só o quanto é importante trazer instrumentos, né? E eu imagino que esse seja a solução, né? Trazer instrumentos em um acordo de cotista ou num contrato social para que evite ter esse problema e até às vezes fazer com que a sociedade acabe falecendo, né? Em razão de um problema contraído por um dos sócios. Eu já vi acordo de sócio onde tinha, se o cara tivesse um nome sujo, vamos dizer assim, né? Que ele seria excluído da sociedade. Perfeitamente estabelecer esse tipo de condição, né, para permanência na sociedade. É possível também inserir algumas cláusulas de impenhorabilidade para evitar justamente essa construção patrimonial, né, nas cotas da sociedade. E é sempre importante, né, que todas as partes daquela sociedade estejam atentas realmente à saúde financeira, não só da empresa. Pode parecer um pouco difícil, né, da gente atingir esse objetivo, mas infelizmente é necessário que todos estejam realmente atentos à saúde financeira pessoal de cada um dos envolvidos. E a gente falou aqui de divórcio, de falecimento, mas também tem a questão da pessoa às vezes se tornar inválida, incapaz, por algum motivo, né, de acidente, enfim, então são várias as hipóteses. Como a gente falou muito de separação, uma coisa que eu não gosto de dividir, de separar, é o pão salgado. O meu pão salgado é sagrado para mim e para a marca Spam, uma das nossas patrocinadoras aqui no nosso podcast, Papo de Mini. Além disso, Jorge, a gente tem uma empresa de tráfego que faz a gestão do tráfego do Papo de Mini. Então, se está aparecendo aí para você, esse vídeo pode ter ou está sendo trafegado por eles ou de forma orgânica, mas eles fazem um trabalho excelente. Super indicamos a ID Mídias, que realiza um trabalho de tráfego pagos. Para eles, venda não é sorte, é métrica.
Perfeito. Então a gente vai se encaminhando para o final de mais um episódio do Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. E eu gostaria de, antes de encaminhar aqui para a finalização, solicitar que você que ainda esteja nesse momento ainda vendo o nosso vídeo, escutando o podcast, enfim, que você curta nossas redes sociais, que você siga a gente, que você interaja conosco, dando ideias de assuntos para que a gente possa trazer no podcast e de forma que a gente consiga, como a gente sempre teve o propósito, contribuir para a tua empresa, contribuir para o teu negócio e que você não seja apenas um lobo solitário, aquela pessoa que está aí dentro do seu negócio com seus problemas, que a gente consiga debater alguns assuntos que façam sentido para o teu negócio, tá? Então, encaminhando aqui para a parte final, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação, doutor. Eu não sei se tu tem mais algum comentário para fazer, algum tópico que tu queira trazer para a gente, que ache relevante. O momento é agora, pode ficar à vontade. E diante disso, se tu puder também deixar num determinado momento o teu contato, que as pessoas possam estar procurando você para eventuais dúvidas. Perfeito. Eu gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade de conversar com vocês. Acho que foi muito proveitoso. Esses temas realmente são de grande relevância. Se eu pudesse deixar um recado final para todos os empresários, seria justamente aquilo que a gente mencionou lá no início da nossa conversa, de buscar uma assessoria, de pensarem sobre o tema, de desenvolverem essas conversas desconfortáveis, mas que lá na frente certamente trarão a vocês um grande benefício. Para quem tiver interesse, eventualmente, de acompanhar o meu trabalho, podem pesquisar nas redes sociais. Meu Instagram é @JorgeTelesVargas. Lá eu venho frequentemente postando alguns conteúdos, né, relacionados ao direito de família e sucessões e também, principalmente, voltado a essa parte empresarial que a gente mencionou aqui durante o episódio. Perfeito. E quem quiser entrar em contato com a gente, né, os hosts aqui dessa mesa, o meu Instagram é aurino, @aurino.martins. O meu é @RamonJunks. @Andrei_P_Santos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do nosso podcast. Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio.